Cada escola tem seus alunos considerados esquisitos, não importa a série. Alguns mais do que outros, e nós, os esquisitos, temos que nos unir. Na quinta série, meu amigo Tim era o mais azarado. Ninguém nunca mexeu comigo, só com ele, por sabe-se lá o motivo. Tim e eu cuidávamos um do outro. A maioria dos alunos não conseguia entender por que eu era tão legal com ele. E como resposta, eu sempre dizia: eu sou legal com você também, não sou? Eles geralmente zombavam e se afastavam enquanto eu e Tim mostrávamos o dedo do meio. Era uma coisa nossa. Em um determinado ano, quando o show de talentos da escola foi divulgado, Tim ficou muito animado. Ele gostava de fazer aquelas mímicas de palhaços profissionais de circo, sabe? Aqueles números onde o mímico finge que tem algum objeto em mãos ou que está preso numa caixa e etc. Tim fez de tudo para ser bom em convencer os outros de que tudo o que ele fazia era real. Afinal, esse é o objetivo de um mímico. Esse era o único momento em que ele ficava feliz. Para ajudar, seu pai era um completo idiota, já que ficava bêbado o tempo todo e só queria que seu filho fosse um homem de verdade e jogasse futebol, em vez de fazer merdas como essa. Enfim, uma semana antes do show de talentos, Tim e eu nos encontramos, e ele começou a falar sobre as técnicas que aprendeu e mal podia esperar para mostrar a todos. Me ofereci de cobaia, como se fosse alguém da plateia, mas Tim balançou a cabeça com um sorriso enorme no rosto. Foi a semana mais longa da minha vida, e eu estava ansioso para ver o que Tim iria fazer. Quando chegou o dia e a hora, fiquei lá sentado com toda a turma, esperando a vez dele. Tim, então, apareceu vestido numa roupa preto e branca. Sinceramente, eu nunca tinha visto um mímico antes. Mas no final da apresentação, achei que Tim tinha se saído muito bem, desconsiderando que as outras crianças apenas riam. Ele fez vários números, mas deu para ver que começou a ficar desanimado à medida que avançava até o ponto em que um dos, entre aspas, garotos descolados da escola acabou jogando alguma coisa nele. Felizmente, o professor o conteve ali mesmo, mas o estrago já estava feito. Tim começou a chorar e saiu do palco. Você pensaria que ele ficaria em casa por alguns dias, sem ir para a escola e tal, mas não. Como falei, seu pai é um idiota. Apenas falou sobre ele ser uma marica por chorar em público. Fez Tim voltar para a escola. Mas é claro, os alunos simplesmente não deixariam de o atormentar. Meu aniversário estava chegando e pensei em um plano muito bom para colocar em ação. Eu daria uma segunda chance a Tim e faria com que ele se apresentasse novamente. Conversei com minha mãe sobre minha festinha de aniversário e a possibilidade de colocar Tim para fazer um número de sua apresentação em nossa sala. Ela se animou. Fizemos os convites naquele mesmo dia. Distribuí todos no dia seguinte na aula e contei a Tim sobre o plano para que ele não fosse pego de surpresa. Ele ficou muito animado. Disse que era a melhor notícia que podia receber e mal podia esperar para mostrar sua outra nova técnica que havia aprendido. No dia da apresentação, tudo estava indo bem, menos o fato de Tim não ter aparecido. Bem, pelo menos eu não tinha visto ele até então. No fim das contas, apareceu atrasado, vestido a caráter e carregando sua maleta imaginária. Todos os pais diziam que era fofo, e as crianças faziam o que podiam para conter o riso. Ele começou seu número, colocando sua maleta imaginária no chão e puxando um martelo invisível de dentro dela. Em seguida, martelou todas as portas e janelas da sala de estar. Fiquei impressionado como ele podia encenar tudo aquilo tão perfeitamente. Tim me chamou para ajudar e eu fui. Ele me entregou aquele martelo imaginário e eu percebi que tinha peso de verdade. Na época, presumi que fosse uma coisa do tipo hipnótica e comecei a martelar. Quando terminamos tudo, ele me acompanhou até o canto da sala.
Construiu uma caixa imaginária em volta de mim e fez sinal para que eu ficasse quieto. Todos os pais presentes ali aplaudiram quando ele assumiu o centro da sala em frente à TV e as crianças se sentaram no chão na frente dele. Tim fez um pequeno show de mímica. Parou no meio do ato para caminhar de volta até mim e sorriu enquanto batia na testa, como se tivesse esquecido de algo. Então, fechou minha caixa e puxou o que eu achei ser uma furadeira para fazer furos na minha caixa. Tim se voltou para a plateia e deu um toque no ombro de Jacob, um dos garotos sentados na plateia. Jacob se levantou rindo, com uma feição de quem pensava que tudo aquilo era uma perda de tempo, mas tentou ajudar. Porém, Tim apenas brincou com ele. Pegou algumas ferramentas imaginárias e fez outra caixa ao redor do garoto. Então, se virou e cumprimentou o público com uma reverência. Jacob tentou se mover, sem sucesso, enquanto todos aplaudiam Tim. Tim ergueu um dedo para silenciar a multidão. Foi quando tudo começou a acontecer. Jacob estava começando a entrar em pânico, como se ele não pudesse respirar ou algo assim. E Tim fez um gesto, como se tivesse esquecido que o garoto estava lá. Ele fingiu apertar alguns botões na lateral da caixa de Jacob e, no mesmo momento, o menino começou a se encolher. Não como se ele estivesse ficando pequeno de verdade, mas como se a caixa estivesse o apertando. E, naquele ponto, ele já estava em pânico. Os pais estavam se olhando assustados, mas alguns outros apenas riam, até perceber que Jacob não estava brincando, quando começou a gritar, sem emitir sequer um som. Os alunos em volta gritaram quando viram que os ossos de Jacob começaram a quebrar um após o outro, enquanto os pais tentavam descobrir como abrir aquela prisão invisível. Tudo isso enquanto Tim fazia outra reverência e olhava para mim piscando o olho com um sorriso. Não vou mentir, eu me mijei ali mesmo, imaginando que ele pensava que eu era um idiota por ter chamado todos. O pai de Jacob começou a enlouquecer e puxou Tim pelo colarinho da camisa gritando: "Tira meu menino dali agora!" Tim não disse nenhuma palavra e apenas balançou o dedo com um não na cara do pai. Lembrando que estávamos na 5ª série na época, então o pai de Jacob poderia ter batido nele até deixá-lo roxo. Mas Tim tinha que terminar seu número. Ele agarrou algo invisível em sua cintura e lançou uma lâmina imaginária no peito do pai de Jacob. O pai de Jacob largou Tim e ele limpou o sangue de sua lâmina antes de colocá-la de volta em sua cintura, enquanto o cara começava a espirrar sangue de seu ferimento. Os outros pais estavam muito preocupados com o próprio Jacob, vendo seu corpo ser comprimido em uma pilha de ossos e vísceras, cobertas por um cobertor de pele enquanto seu pai caía no chão. Tim fez outra reverência e caminhou até o centro da sala, colocando um dispositivo no chão. O restante dos pais estremeceram de medo, tentando encontrar uma saída com seus filhos, mas Tim já havia fechado as saídas. Ele então pressionou algo no dispositivo que colocou no chão e saiu pela porta da frente. Todos correram para a porta atrás dele, mas isso não importava. A porta poderia ter sido aberta e mesmo assim eles ainda não foram capazes de sair. Eram como animais presos em uma gaiola, e eu ainda estava preso em uma caixa dentro dessa gaiola. Todo mundo começou a ser empurrado pelas paredes, como se estivessem sendo apertados para o centro da sala. Alguns empurraram as paredes invisíveis, enquanto outros seguravam seus filhos em soluços incontroláveis. Achei que estávamos todos ferrados. E o pior, era tudo culpa minha. Tudo o que meus pais queriam fazer era me abraçar uma última vez antes que todos nós morrêssemos pelas paredes invisíveis. Mas eles não podiam fazer isso, porque eu estava preso em uma merda de uma caixa invisível. Como balões, todos simplesmente estouraram e pintaram as paredes de vermelho. Tudo o que restou de meus pais foram seus braços e seus restos que foram espremidos pelos buracos de ar da minha caixa. Depois de concluída a apresentação, o sangue dos meus pais cobriu a caixa
mostrando que havia uma maçaneta que não percebi, ou simplesmente não estava lá antes. Não posso dizer isso com certeza, para ser honesto. Saí e segurei o que restava de meus pais, até que minha tia voltou da loja que tinha ido para comprar as velinhas de aniversário e viu o banho de sangue diante dela. Os policiais chegaram, mas não conseguiram tirar nenhuma informação de Tim. Eles então avaliaram o lugar. A maioria das pessoas com ferimentos de facas e estiletes. Uma escrita com sangue na porta dizia: "Nós estranhos, temos que ficar juntos." O que os policiais escolheram ignorar. Porque afinal, nós, os estranhos, contamos a todos a história do jeito que queremos. Somente a nossa versão. Até a próxima. Obrigado.